Muito bom dia, a graça e a paz. Com esse negócio aqui agora eu me senti um William Bonner, viu? Hein? Que é isso, hein? Nunca vi isso aqui. É uma satisfação enorme estar aqui com os irmãos. Tenho tido a oportunidade de mensalmente experimentar a alegria desse encontro, dessa troca de energias afetuosas, carregada de graça, de ternura, que propõe o Evangelho, um ambiente que é um verdadeiro banquete, um momento devocional tão bonito. Graças a Deus por isso. Aos que não me conhecem, o meu nome é Samuel, eu moro lá em Itabirito, não sei se pode dizer assim, né? Caminhei muito tempo lá na estação Serra, no Espírito Santo, onde também ajudei na mentoria. Então, eu me considero um grande amigo do movimento Caminho da Graça. Gosto muito da proposta e dessa visão de espiritualidade que o Caminho da Graça tem. Então, me identifico muito. Estar aqui é aquela sensação mesmo de me sentir em casa, né? Eu gostaria de trazer uma reflexão hoje, baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 9. É aquela narrativa onde Jesus cura um jovem possesso por um espírito, depois de os discípulos e os fariseus não conseguirem curar ou expulsar aquele demônio, né? Uma narrativa relativamente famosa, ela é descrita nos evangelhos, nos três, né, sinóticos, mas o que mais me chamou a atenção, a descrição que me chamou mais a atenção foi a descrição de Marcos, e a gente vai ler do versículo 14 até o final da narrativa, que termina ali no versículo 29. Capítulo 9, Evangelho de Marcos, e a gente vai falar um pouco aí sobre essa fé ao ar livre, que foi muito bem trabalhado aqui, embora agora a gente tenha um momento assim meio pastoral, com cara de púlpito, né? Eu ainda sou meio preso a essas coisas, mas... Então vamos lá, vamos ler. Se vocês não ligarem, é o seguinte, quando você tem 8 anos, você vai para a escola, no ensino fundamental, eles fazem o exame de vista. E aí, você tem que usar óculos. Aí, quando você faz 35 anos, você tem que tirar o óculos para ler agora. Eu não consigo ler de óculos mais. É um negócio assim, impressionante. Então, não se assustem com essa contradição. Mas não é porque minha vista melhorou, não. É porque realmente está complicado. Diz assim, Marcos capítulo 9, versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas e disse: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo. Interessante que a narrativa de Mateus fala que era um lunático, que era muito comum para uma espécie de sintoma de epilepsia, né? A gente está falando de uma mentalidade relativamente primitiva aos nossos olhos psiquiátricos, né? E até a expressão lunático tinha a ver com desordens mentais que teria influência da lua, daí a expressão luna, né, que tem a ver com lua, e aqui o espírito mudo e surdo. Então há umas visões diferentes dos evangelistas em relação ao mesmo caso, o que mostra para nós que é a mensagem que é o central, não essas peculiaridades que não mudam o sentido mesmo, né? Ou a mensagem do texto. Então, versículo 18, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. Roguei para que os teus discípulos o expelissem, mas eles não puderam. Curiosamente, ainda no começo dos evangelhos, os discípulos já tiveram outras experiências de expulsão de demônios positivas. Até saíram, olha, Senhor, os demônios nos submetem. Jesus até fala, não, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então já era algo que eles já tinham uma experiência, mas agora sim pagaram um mico danado, né? Estavam cheios de si, achando que ia expulsar o demônio ali, carregado de experiência cristã, né? Mas deu ruim, né? E aí, versículo 19, Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Em outras palavras, Jesus disse: que povo incrédulo, né?
como é que vai ser quando eu sair daqui? É isso que Jesus quis dizer, né? Quando eu for para o Pai, como que será? E trouxeram-lhe, quando viu Jesus, o Espírito, imediatamente o agitou com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino. Eu acho muito legal esse carinho de Jesus com a história pessoal, né? Jesus passa e tem muitos casos de expulsão de demônios, mas aqui ele vai e faz aquela abordagem particular, né? Ele pergunta, né? Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, ele respondeu. E muitas vezes tem lançado ele no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Que confissão bonita, né? Eu creio, mas não muito, né? Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais o torne a ele. Talvez ele passava por experiências de possessões e calmaria e dava aquela sensação que o espírito perturbou e saiu e voltou. E Jesus, agora você sai e não volta mais. Né? Interessante. E ele, aclamando e agitando o espírito imundo, muito saiu, desviando como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, Senhor, por que não conseguimos expulsar aquele demônio, uma vez que já tinha conseguido em outros episódios anteriores a esse? Respondeu, essa casta não sai, senão por meio de oração e um acréscimo aqui de jejum. Interessante, é um texto assim com várias possibilidades de interpretações, mais do que isso, com várias possibilidades de foco para a gente tirar lições. A gente poderia falar da fé do pai do menino, a gente poderia falar da incredulidade dos discípulos, mas a gente vai ficar justamente com essa experiência do constrangimento, que às vezes o discípulo passa por ela. Os discípulos acabaram de sair do Monte da Transfiguração aqui. 3 discípulos estavam com Jesus e tiveram uma experiência mística maravilhosa, que demanda uma certa privacidade, né? A gente fala muito sobre intimidade. Intimidade é um negócio que se faz em ambiente privado, né? Jesus estava com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele se transfigura e tem uma experiência mística onde aparecia Moisés e Elias, de tal modo que a glória era tão grande, foi um momento assim, aparentemente pentecostal, falando da nossa linguagem, e Pedro falou assim, poxa, nós não vamos sair daqui não, esse monte está uma bênção hoje, né? Esse monte está uma bênção, vamos construir aqui uma tenda para o Senhor, para Moisés e Elias. Aí Deus aparece e fala assim, olha, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Aí eles descem de lá, imagina que experiência maravilhosa. Enquanto eles estavam lá numa experiência fantástica, discípulos, aprendendo com Jesus, num momento alegre, glorioso da vida, 9 dos outros estavam no vale do constrangimento. Curioso o fato de que a fé muitas vezes cresce nessa gangorra. Quem nunca falou e nunca viveu isso, né? E aí os discípulos estão lá, à noite, tentando expulsar o demônio de um jovem e não conseguia, não entendendo o porquê, simplesmente porque há pouco tempo atrás eles já tinham expulsado demônios e ficaram alegres com isso, porque é a obra de Deus mesmo, é graça do Espírito Santo. E aí eles estão no vale do constrangimento, tendo essa experiência. Quem nunca viveu uma semana e falou assim, gente, essa semana foi dureza. E a outra você fala assim, gente, tudo diferente. É muito curioso isso, a vida é uma gangorra, E a gente cresce justamente nisso. E o interessante é que não há uma exortação específica apenas para os discípulos que estavam ali. Toda a geração, que Jesus fala, geração incrédula e perversa, todo mundo que está no meio, até Pedro, Tiago e João também, houve a repreensão, de tal maneira que em Cristo cada um tem um caminho de aprendizado, que a gente não pode julgar, nem pensar assim, esses caras são mais especiais, têm mais intimidade com Deus, estavam na transfiguração, e a galera aqui do bico espiritual de não expulsar o demônio, estava aqui discutindo com o fariseu, e aí eu acho isso aqui de uma experiência muito boa, até porque a gente só aprende, conhece a Jesus na caminhada da vida mesmo. A espiritualidade de Jesus, como muito bem já dito aqui,
é a espiritualidade do ar livre. E essa é até uma tendência do nosso tempo, né? Há uma efervescência pela busca de um conceito de espiritualidade e um distanciamento cada vez maior da noção de religião. Porque religião é aquela coisa da departamentalização, vira agenda religiosa. Então você tem um problema, a gente divide a vida por áreas, assim, a gente vira uma legião de áreas, né? A gente vira um escaninho existencial, onde você tem a área profissional, tudo assim, uma divorciada da outra. A área sentimental, a área conjugal, a área financeira, aí você tem coaching para tudo, né? E aí você vai e coloca ali a área religiosa. Então, de tal maneira que você pode ser um cara assim, totalmente mal resolvido em algumas áreas, mas você vai lá e cumpre a sua área religiosa, e nunca foi a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é justamente essa ideia de espiritualidade, né? Eu gosto muito do conceito de holístico, que é integral. A espiritualidade em Cristo é integral. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana e fala que não se deve adorar, não se adora a Deus nem nesse monte e nem no outro, mas em espírito e em verdade, ele acaba com essa noção de departamentalização e vira agenda religiosa. Segunda-feira da área profissional, terça do amor, quarta da espiritualidade, tem uma área até para a espiritualidade, do Espírito Santo, não é? Aí vira esse panteão, mas a gente aprende com Jesus mesmo, vou usar uma expressão do Carlos Bregantin, né, que é recorrente entre nós, no chão da vida. É caminhando com Jesus. É nessa dinâmica entre glória da transfiguração e vale do constrangimento. Entre erros e acertos, entre a alegria de ser usado por Deus, de se achar o máximo porque os espíritos nos submeteram, e a vergonha de ouvir, ó geração incrédula. Né? Isso aqui acontece com a gente. Minha esposa estava comigo, acho que a Natália estava no carro também, foi um episódio engraçadíssimo, né? Tinha pregado aqui, né, e sentia, sabe aquela sensação de alívio, assim, graças a Deus? A gente fica apreensivo, né? Por exemplo, dessa vez eu cortei o cabelo, né? A gente fica apreensivo, então você se prepara emocionalmente e tudo mais, né? E aí, numa dessas vindas, né, eu falei assim, nossa, cara, é uma responsabilidade, né, cara? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pregar um parto, né? Você tem que parir aquilo ali, não é fácil, né? E aí eu fiquei apreensivo, disse, não, tomara que eu consiga falar isso que eu quero falar aqui, que Deus queimou no meu coração, essa identificação com um texto que arde no coração. Aí nesse dia eu tive essa sensação e saí assim com aquela missão cumprida. Aí lá na Pedro II, em um dos sinais, vem esses vendedores, e ele foi tentar me vender alguma coisa, aí eu fechei o vidro na hora, porque Belo Horizonte, né, gente? Você não sabe ser vendedor, tem isso também, não que seja uma acepção de pessoas. Aí no que a gente vende, a minha esposa também é outra que tem esse resguardo enorme, ela sempre fala, fecha o vidro. E aí eu fechei o vidro e aí imediatamente o cara, poxa cara, foi deselegante, né? Na hora ele falou assim, você tem um coração de faraó. Aí a minha esposa acha que falou para ela, mas sabe quando testificou? Testificou, irmão. Testificou. Falei assim, gente, será que eu não fiquei muito faraônico agora, não? A gente aprende isso, cara. Nada melhor do que aprender com os próprios erros, com essas sensações sutis, com essas autoconfianças nos próprios méritos que entram no coração do discípulo. Agora, o mais incrível é que quando a gente lê esse texto, a gente ou fica focado na sessão do descarrego da parada, que é o foco no endemoniado, ou na superstição de um jejum impossível, de um jejum poderoso, que é o jejum, especificamente, o ritual, a prática do rito do jejum, que expulsa o demônio, e a gente passa batido nessas entrelinhas. E aí, a caminhada com Jesus é isso. E os discípulos experimentaram isso. O meu convite para você, nessa manhã, é entender que a espiritualidade, seguir Jesus de Nazaré, é o ar livre, é no dia a dia. Não existe área, vou ali cuidar da minha área espiritual hoje, lá no caminho, ouvir com os irmãos. Não, está tudo embolado, é tudo integral, é holístico. É nessa caminhada que a gente vai aprendendo, seja com uma ministração que ajuda muito, com a comunhão, com a devoção, seja com o dia a dia, nessa gangorra de emoções, onde uma semana está ótima no serviço, na outra você está falando, eu vou sair daqui, vou sair daqui, vou levar na justiça. A gente sempre vive isso. No outro dia você fala, não está tão ruim, né? É uma aventura mesmo, né? Quando Jesus fala sobre os bem-aventurados,
Eu acho que condiz muito bem. E aí, é nessa dinâmica, a gente vê que o Evangelho começa justamente com isso. Os discípulos vão, assim, conhecendo Jesus aos poucos, na caminhada, na vida, na experiência. Evangelho é uma experiência. Evangelho é revelação. A teologia ajuda. Gosto de teologia, mas Evangelho é revelação do Espírito Santo. De tal maneira que foi na prática que os discípulos foram conhecendo Jesus. Jesus acalma a tempestade e fala, olha, quem é esse? Jesus expulsa um demônio, olha, até os espíritos imundos vos submetem. E aí eles vão conhecendo aos poucos até chegar a esse momento onde o próprio Jesus faz a pergunta e Pedro fala que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e tem essa revelação, mostrando que é justamente nessa caminhada, mas mesmo depois dessa revelação, há oscilações, onde a gente vai aprendendo o tempo inteiro, justamente para nos mostrar que a fé vai crescendo nessa dinâmica. E diante desse texto eu gostaria de propor 3 lições rápidas sobre a fé que cresce entre a glória da transfiguração e o constrangimento do vale, que muitas vezes a gente enfrenta. Eu estou atualmente, eu e minha esposa, a gente participa de um grupo lá em Itabirito, às quintas-feiras. É um movimento até da Igreja Batista da Água Branca, chamado Movimento Casa. É um culto caseiro, assim, um estudo bíblico e tal. E aí, lá no grupo, a gente tem uma proposta de, no final, escrever uma oração. E isso é legal, né? É uma prática devocional que a gente perde, né? A questão do diário. Porque você faz um retrato ali, olha, eu vivi isso aqui, que interessante. É um salmo, né? O salmo é isso, né? Você vive um dia, tá bacana, outro dia você está querendo matar os outros, arrancar a cabeça, outro dia você está culpado. Salmos têm essa dinâmica. E aí, é interessante que em uma das semanas, a minha esposa estava muito triste. E aí todo mundo viu, você vê, notável, sim, tinha passado uma tribulação muito grande. Tribulação, de novo, hein, gente? A questão da linguagem é muito forte, a tribulação, dá para entender, né? Ela tinha passado uma tribulação muito grande, um momento muito difícil no trabalho. Curiosamente, na outra semana, foi daí que eu tive essa eureka, né? Essa inspiração para ler esse texto. E na outra semana, assim, estava maravilhoso, assim, ela dando glória a Deus. Eu falei assim, gente, que gangorra que é a espiritualidade. Não dá para congelar, né? Não dá para fazer uma tenda e falar assim, vamos ficar aqui no monte da transfiguração. Não é por aí. E é justamente nessa dinâmica. E a primeira lição é justamente essa. A gente tem que entender que cada um tem um caminho. E não é porque os discípulos que estavam na transfiguração estavam tendo um tratamento VIP, que eles eram maiores ou melhores. E esse foi até um sentimento deles, porque logo depois eles querem saber quem é o maior. Porque afinal tinham 3 com Jesus, né? E outros 9 ficaram no vale pagando um mico. E eles querem saber quem é o maior. E Jesus não tem nada disso. Na caminhada com Jesus, cada um tem um caminho. E aí a gente não pode julgar ninguém. Cada um tem um caminho, uma experiência peculiar, particular. Onde que está a jactância, diria o apóstolo Paulo? Não tem orgulho religioso nesse sentido. Eu gosto muito da concepção, da ideia de espiritualidade como um caminho. O interessante é que quando a gente vê o conceito de salvação no apóstolo Paulo, ele tem essa dinâmica. Às vezes ele fala de uma salvação que já aconteceu, de uma salvação que vai acontecer e de uma salvação que está acontecendo no caminho. O profeta Isaías já ecoava, já profetizava que nos dias do Messias haverá um caminho. E Jesus, ele mesmo fala, eu sou o caminho. É nesse andar com ele, fora do templo, fora das paredes da religião, no dia a dia, que a gente vai crescendo com erros, acertos, constrangimentos. A fé vai crescendo justamente nisso. E um dos grandes frutos desse crescimento é não julgar. É a parábola de Jesus falando dos trabalhadores da vinha. O reino de Deus é comparado a um senhor que contrata trabalhadores, pega um e fala, você vai trabalhar para mim de 7 a 5, 10 conto. Agora você vai trabalhar o outro, passou no caminho, pegou o outro, assim, 9 horas da manhã, você vai trabalhar para mim de 9 a 5, claro que eu estou falando a minha linguagem aqui, né? Não é heresia, não. De 9 a 5, 10 conto. Aí o outro vai pegar 1 hora, de 1 a 5, 10 conto. Cada um com um caminho diferente. O outro de 3 a 5, 10 conto. Aí na hora que foi dar o salário do dia para todo mundo foi lá ver. Aí o cara que chegou 7 horas da manhã, peraí, cara, a gente está falando de reino de Deus, viu, cara? Não é de justiça trabalhista, não. Não confunda as bolas, tá? Por favor. E aí, Jesus
falou assim, a expressão de Jesus era assim, eu até anotei aqui no meu rascunho cristão, que a expressão quando os discípulos ficaram assustados que um cara que trabalhou de 7 às 5 da tarde ganhou a mesma coisa de um que trabalhou de 3 da tarde às 5 da tarde, Jesus falou assim, olha, não são maus os seus olhos porque eu sou bom? Diz o Senhor, poxa, o meu trato contigo era de 7 a 5. O meu trato com ele era de 3 a 5. Em outras palavras, cada um tem um caminho. E a espiritualidade é justamente essa dimensão. A gente passa por experiências enormes. E como que isso é bom, sabia? Porque senão a gente fica num reducionismo absurdo. Se a vida fosse só alegria, assim, um Alice no País das Maravilhas, só glória, a gente seria aqueles crentes assim, ó, só vitória, glória, a vida é alegria. A gente fica assim, impermeável de tanta alegria. E se a vida fosse só vale, seria só prova. Já viu aqueles crentes? Estou na prova. É muita tribulação. Minha mãe mesmo uma vez falou comigo, eu não passo para crente não, porque crente só fala em tribulação. A gente tem esses extremos. Você tem a galera que sentou no Monte da Transfiguração e congelou lá. E você tem a galera que está no Vale do Constrangimento e fala, só prova, irmão. Você ia falar. Não, é muito legal essa passagem aí, porque mostra a graça, né? Porque se fosse por merecimento, a galera ia ficar revoltada mesmo. Então ninguém ali merecia nada. Né? A graça era de quem estava Total. O que mostra que cada um tem um caminho. Exato, não tem essa. Não é? Cada um tem um caminho. A parábola do bom samaritano. A estrada era a mesma para todos. Né? O Caio Fábio fala isso de maneira muito bonita. A estrada daquele que caiu na mão dos salteadores, passou o levita, passou o sacerdote e passa o samaritano. A estrada era a mesma, mas o caminho era diferente. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender nesse texto, que a fé cresce entre as alegrias do monte e as vergonhas do vale. Isso nos faz humilde a não julgar ninguém. A segunda coisa interessantíssima que faz a gente crescer nessa dinâmica da vida, nessa gangorra, é que o fermento da religião não nos alimenta. Eu gostei especificamente dessa narrativa de Marcos, porque ele traz essa curiosidade de quando Jesus chega, há uma discussão entre os escribas e os fariseus, e os discípulos. Por que não conseguiram? E é engraçado que o apóstolo Paulo fala que a fé vem pelo ouvir. Isso aqui é fundamental. Isso aqui pode te dar força para enfrentar a gangorra da semana que vem, ou da outra semana. A palavra vem pelo ouvir, a gente vai sendo alimentado por ela. Jesus usa a metáfora do pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu acho assim, lindo esse texto. E pão é essa coisa assim que a gente come todo dia e não enjoa. Pão tem essa dimensão, é vital. A fé que vai crescer no meio dessa gangorra, sem se congelar na glória neurada e nem no sofrimento auto-vitimado, é essa que também alimenta das palavras de Jesus, do pão vivo. Agora, o pão não é o fermento da religião. Essa galera aqui estava conversando com os discípulos e fermento religioso é um negócio danado para não alimentar e envenenar a fé. Os escribas estavam, poxa, cara, o cara está expulsando o demônio, está tentando lá, pelo menos com boa vontade, não está conseguindo, até Jesus chegar, mas não, eles estão lá falando qual que é o problema do mal aqui. Por quê? Por que está endemoniado? Sabe aquelas questões assim teológicas que não alimenta ninguém? Fria de amor, que não tem ternura? Aquela coisa, sabe, eu já fui esse cara assim, curiosíssimo por essas discussões de soberania, de liberdade, escatologia, olha que palavra, né? Escatologia, nunca achei essa palavra na Bíblia, né? E a gente fica assim, mas são falatórios inúteis, com pouquíssima aplicabilidade, falta aquela ternura. Não que a gente não venha ter crítica, precisa de ter, mas a gente não pode perder jamais a ternura e ouvir as palavras de Cristo. Jesus alerta e muito sobre o fermento da religião. O fermento dos fariseus. Os fariseus estavam aqui discutindo. Isso é danado. Eu vejo assim, muita gente que passa por isso. Assim. Ele consegue crescer, desenvolvendo uma certa crítica religiosa, mas ele para ali. E aquele criticismo não o sustenta mais espiritualmente. Ele precisa de uma fonte do pão vivo, de ouvir as palavras genuínas do Evangelho, carregada de amor. Isso é muito comum. Eu estou fazendo uma dissertação sobre os desigrejados, né? Aí na minha dissertação eu faço
Eu proponho 3 divisões entre o grupo dos desigrejados. Para quem não conhece, os desigrejados é um movimento que aparece especialmente no censo de 2010, que aponta um crescimento assim assustador de muita gente que ainda tem a confissão cristã evangélica, mas que optou por sair das instituições por inúmeros motivos. Aí eu proponho 3 lá. Aí o primeiro eu falo da galera que sai porque foi ferido pelas instituições religiosas. São muitos. Tem livros muito bem escritos sobre isso. O segundo grupo que eu faço uma proposta é sobre aqueles que querem algo a mais, que querem o pão e não o fermento da religião. Não o fermento dos fariseus, nem dos saduceus e nem dos herodianos. Essa galera que tem essa tendência de ir para a informalidade buscando mais o contato humano, o afeto, né? E o terceiro grupo é um grupo que ficou congelado aqui no criticismo. É aquela galera assim que acha que a palavra de Deus é só a crítica, mas perdeu o amor. Isso me faz lembrar justamente da carta de Jesus à igreja de Éfeso descrita no Apocalipse, quando Jesus elogia as boas obras da igreja de Éfeso. Fala assim, olha, conheça as suas obras, que vocês não suportam aqueles que se dizem judeus ou não são, e que são falsos apóstolos, mas não é só por aí, a gente precisa do amor do Nazareno. Não pode ficar congelado só na crítica religiosa. Tem que ter o amor. Tenho, porém, contra ti que deixasses o amor. A gente não pode perder a ternura. E o fermento religioso muitas vezes é isso. E interessante que quando Jesus usa a expressão fermento, tem uma hora que ele usa positivamente, ele até compara o reino de Deus com um fermento. Uma mulher que usa um pouco de fermento, ele cresce. Mas, em geral, o fermento era uma coisa negativa no discurso. Justamente falando da doutrina, de uma aparência religiosa que não é inchaço. Não é conteúdo. Jesus é o pão que alimenta. O fermento é aquele inchaço que só dá aparência. E ele critica 3 tipos de fermentos religiosos que às vezes a gente vê no nosso dia a dia, e não é o pão. O que vai te sustentar na gangorra da vida não é o fermento da religião, é o pão, as palavras de Jesus de Nazaré. E vai te sustentar mesmo, vai te dar força. Porque ainda que venham os ventos, as tempestades e dê com ímpeto sobre a casa, ela estará sobre a rocha, diz as palavras de Jesus. E o interessante é que Jesus fala sobre o fermento dos herodianos. Herodianos eram um partido político religioso da época de Jesus, onde tentavam unir religião e política. Eles tinham uma sedição de poder muito grande. Nós vamos tomar o Planalto para a glória de Jesus. Nada novo para nós. Nada novo. É essa galera que quer ser cabeça e não cauda. Esse triunfalismo. E Jesus também fala sobre o fermento dos fariseus, que é essa galera que se orgulha de ser ortodoxo, essa galera que ama a teologia, mas não ama o próximo e não ama a Deus, essa galera com orgulho de ser chamado de filho de Abraão, filho de Lutero, de Calvino. Ainda assim não é o evangelho, é o fermento dos fariseus, é o fermento da religião. E a terceira categoria é o fermento dos saduceus, que muitas vezes pega a gente. É aquele espírito crítico racionalista. A fé cristã é racional, mas não é racionalista. Há uma mística, há uma rendição do mistério incrível do evangelho, né? E aí, o fermento dos saduceus é justamente isso. Essa galera que não cria em anjo, não cria em céu, não cria em ressurreição, não cria nada, e Jesus fala para tomar cuidado com esse fermento, desse criticismo sem amor. A gente precisa de devoção, meus queridos irmãos. A gente precisa de ouvir uma boa palavra. Graças a Deus, eu volto a afirmar isso aqui, por ambientes como este e muitos outros anônimos que o Espírito Santo tem soprado, derramado o pão vivo que desceu do céu, e não o fermento da religião. Porque são muitos os que estão saturados pelo fermento da religião. O fermento dos herodianos, do só vitória. O fermento dos fariseus, carregado de justiça, pode, não pode, sem amor. E o fermento dos saduceus, muitas vezes espalhados, carregados de amargura e descrença, porque perdeu o amor. Então, a segunda coisa que a gente aprende é que a fé cresce com o pão vivo, e não com o fermento religioso, que é o que aconteceu com os discípulos. Às vezes os caras poderiam até conseguir expulsar aquele demônio ali pela graça e misericórdia de Deus, mas veio um debate teológico, secou a fé dos caras. A terceira e última coisa, para a gente finalizar, é que a nossa incredulidade, ela é expelida, é expulsa, é superada pela comunhão com Jesus. Quando Jesus fala que essa casta não sai senão com jejum e oração,
O jejum e oração nada mais é do que uma metáfora de comunhão com Deus. A nossa incredulidade é uma coisa assim. O evangelho é algo que a gente precisa todo dia para acabar com a nossa incredulidade. Os discípulos estavam carregados de si. A casta dura é a que habitava os discípulos e não a que habitava o endemoniado. Até porque é o nome de Jesus que expulsa o demônio e não um jejum. Mas a incredulidade bateu neles. Seja o medo, seja a insegurança, ou, quem sabe, a confiança nos próprios méritos. Né? Saiu, aqui no capítulo 6, ontem mesmo no capítulo 6, nós conseguimos expulsar demônios, esse aqui vai ser fácil para trás aqui. E aí tem aquele constrangimento enorme, porque confiou nos seus méritos. Eu gosto muito de uma frase do Santo Agostinho, eu coloquei aqui no meu papelinho, aqui, escrito assim, a incredulidade é crer em seus méritos e não em Deus. Os discípulos já tinham passado por isso e foram para aquela experiência cheios de si. Aí a frase de Agostinho é: a suficiência dos meus méritos está em saber que eles não são suficientes. É pela graça. Tem que ter aquela comunhão de rendição todo dia, para essa incredulidade nossa ser expelida. A casta dura é que nos habita. Gosto muito de uma frase do apóstolo, do reverendo Caio Fábio, quando ele fala que tudo que eu aprendi com o diabo, tudo que eu sei do diabo, eu aprendi comigo mesmo. Dizendo justamente que existe em nós uma incredulidade que só é tratada com devoção, com comunhão. Não é com fermento religioso, nem com a crítica dos saduceus, mas com uma comunhão devocional, diária, coletiva. É isso que vai nos purificando e vai nos dando fé, sustentação, raízes na rocha. Que coisa! Raízes na rocha, para que, ainda que venham as tempestades e as dificuldades, a gente está lá. Essa incredulidade que vai nos purificando. Eu gosto muito de uma expressão do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, quando fala que Jesus expulsava os demônios meramente pela palavra. Eu estava agora há pouco falando, sou professor de ensino fundamental no Brasil, na grande BH, de ensino religioso. Então o negócio é bravo, né? Mistura tudo, né? E é impressionante quando você vai para uma turma assim de repetentes, assim, né? Aquela turma pesada da escola, sempre tem um 604 da vida, assim, um negócio pesado mesmo. E aí você vai para uma turma dessa, assim, você vê como que a educação é libertadora. A falta de educação deixa os meninos selvagens, tem aquela dificuldade para falar um A na sala. E quando você vai para um ambiente polido, é uma libertação, gente, é uma libertação, meramente pela palavra. Sabe? A educação vai trazendo esse poder libertador. E o Evangelho é essa palavra que vai entrando na gente pela comunhão, pela devoção, que vai nos libertando do egoísmo, da justiça própria, do julgar o caminho do outro. Afinal, eu estava no Monte da Transfiguração e vocês estão pagando um bico aí. A gente vai sendo expulso dessas sutilezas. Isso que é incredulidade. Não tem nada a ver com o demônio. O demônio foi envergonhado na cruz, diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. Os expôs publicamente e dele triunfou. O problema não é com o demônio, o problema é com a dureza do nosso coração. A necessidade de pão diário para que a gente possa ser como Jesus de Nazaré nas aventuras da vida, nas dinâmicas da vida. Gosto muito, para finalizar, das palavras de Jesus no Evangelho de João, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estiver ligado em mim não der fruto, eu arrancarei e lançarei fora. Podar, quem mexe com árvore, assim, não que eu seja um agricultor, assim, né? Mas quando você poda o bem que aquilo faz para a árvore, nós precisamos ser podados o tempo inteiro, pela palavra, de amor, para sermos pessoas melhores. A espiritualidade e parecer com Jesus só terá essa dimensão se a gente estiver enxertado nele. Assim como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, vós, sem mim, nada podeis fazer. Então, o que nos ajuda a crescer a fé nessas gangorras da vida, a primeira é essa: não julgar ninguém e saber que cada um tem um caminho. Cada um tem um caminho. A segunda é que não é o fermento da religião que vai te dar sustentação. A terceira é que a nossa incredulidade, ela é liberta, é expelida pela comunhão devocional com Deus. Jejum e oração é isso, meu querido irmão, é andar com Jesus, é alimentar dele. Que o Senhor possa te abençoar com essa reflexão, que possa ser útil
para que nas gangorras da sua vida você possa lembrar que existe um pão vivo que nos sustenta, para que ainda que venham as tempestades, as chuvas e dê com ímpeto, ela possa permanecer de pé. E assim a gente possa ter um olhar mais parecido com Jesus de Nazaré. Isso é espiritualidade cristã, pelo menos é o que a gente entende em Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu Evangelho e muito obrigado, assim, com louvor, por esse ambiente Caminho da Graça, Estação BH, que tem sido um ambiente de abraço, de acolhimento e uma verdadeira padaria, onde tem descido o pão vivo do céu e alimentado a tantos que às vezes já ficaram desiludidos com o fermento da religião, tantos que já ficaram intoxicados com o fermento da religião, e tantos, ó Deus, que sofrem nas gangorras da vida, vivendo especificamente hoje o vale do constrangimento, mas que a Tua bondade venha sobre eles, estenda sobre eles a Tua graça, e a Tua palavra venha como um alimento